Boa noite. Que coisa linda que é ver o Buda, né? Sempre. Boa noite a todos, a todas, sejam muito bem-vindos. Nós somos a Banda Mirim, um grupo de teatro e música de São Paulo, que faz teatro e música para toda a família, para todo tipo de família e para todas as idades. Eu sou Alexandre Faria, sou ator. Tereza, minha filha, é a presidente do fã-clube da Banda Mirim, fundadora do fã-clube da Banda Mirim. E para quem já estava por aqui antes, vocês acabaram de assistir o nosso filhinho mais novo, nosso espetáculo mais recente, que é o Buda. Agora nós estamos todo elenco aqui e a equipe técnica reunidos nessa sala de Zoom. E aí, pessoal, vamos abrir as telas, vamos dar um oizinho. Ah, que lindos! Vai ter, dá tchauzinho, dá oizinho. Isso! Que bom ver vocês. Se você tiver o Zoom instalado e quiser se aglomerar aqui com a gente, seja bem-vindo. É só acessar o link que está lá na descrição do YouTube ou usar o número mágico da nossa sala. Está lá na postagem do Facebook. Gente, o Buda é uma peça que narra a história mítica do príncipe Siddhartha Gautama, que há 2.500 anos alcançou a iluminação e se tornou Buda. Buda quer dizer aquele que despertou. O musical é fruto de 3 anos de pesquisa e trata com humor, com leveza, com poesia, o despertar para o outro, a superação da mente, do pensamento e a busca do autoconhecimento. Buda estreou no final de 2017 e se não fosse essa pandemia, deixa eu fechar aqui um vídeo que está vazando. Se não fosse a pandemia, a gente estaria nos teatros agora. Mas aí a gente criou essa possibilidade de fazer essa temporada online para vocês, transmitindo o espetáculo gravado, abrindo essa live ao vivo, diretamente das nossas casas, para contar um pouco sobre o processo de criação da peça. Bom, então esse é o nosso terceiro bate-papo, que integra o nosso projeto Educa, a arte de ensinar, que foi selecionado para a 34ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo. O Programa Municipal de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo foi criado em 2002, já vai fazer 20 anos, é um presente para a cidade de São Paulo e tem o objetivo de apoiar a manutenção e criação de projetos de trabalho continuado, não apenas de produzir teatro, mas também de pesquisar teatro. O Buda é filho desse projeto. No total, nós vamos ter 4 sessões do Buda, nos sábados de abril, seguidos desses bate-papos. Cada dia nós vamos ter um tema, que será conduzido pelo elenco e pela equipe técnica. Cada encontro vai ter a duração de 1 hora e nós vamos abrir também para perguntas, né, Tereza? Então vão pensando nas perguntas aí. Quem quiser participar com alguma questão, é só escrever no chat do YouTube, né, Tê? No Facebook ou no chat do Zoom, a gente vai estar organizando a ordem, tá? Hoje o assunto é... Qual é o assunto hoje? Walter? Música! Música é um dos centros da Banda Mirim. Não é à toa que a gente leva banda no nome, né? E o assunto é as referências étnicas na criação da música e da trilha sonora de Buda. Então eu vou chamar agora para abrir a câmera a Tata Fernandes, diretora musical da Banda Mirim, e os integrantes Simone Julian, mamãe, Olívio Filho, Lelê Lanhaia, Nina Blaut, minha comadre, que tocam, junto com os outros artistas da peça, mais de 30 instrumentos, pessoal. Eu acho que quem vai começar a falar é a... Quem é, Tereza? Mamãe? Simone! Simone, é contigo. Oi, boa noite.
TT, se comporta aí. Hoje tá todo mundo numa sala separado. Nós moramos na mesma casa, sim. Eu sou mãe da Tereza que tá reclamando lá. E a gente então hoje vai falar sobre a criação da música desse espetáculo do Buda. E como o Alexandre disse, é uma banda mirim, né? Então ela tem essa raiz muito forte na música, todos os nossos espetáculos, ele tem uma base grande na música. E essa pesquisa musical do Buda começou lá em 2015, quando a gente foi realmente contemplado pela Lei de Fomento de Teatro. E aí o Marcelo, que é o nosso diretor, ele tinha esse livro do Buda, ele tinha esse desejo de fazer o Siddhartha. Então, como nós faríamos isso, né? Nós dividimos assim nesse começo, ficou entre 2015 e 2016. Nesse começo, a gente se dividiu, nós teríamos que entender da música indiana, pelo menos um pouco, da música africana. Isso era dentro da proposta do Marcelo. Ele queria que entrasse a África, a Índia. Nós precisávamos nos aprimorar no teatro, né? Músicos tendo que entrar em cena. A gente tinha que fazer tudo linkado, tudo junto. E para a gente entender a história desse homem que se chamou Siddhartha, e ele nasceu para ser rei. A mãe dele morre cedo, ele era para ser rei e ele vive preso dentro desse palácio. E ele pula os muros do palácio, né? A gente vai ter que contar a história de uma pessoa que pula os muros do palácio, sai daquele lugar fechado de riquezas e vai entender todas as mazelas, ele vai entender o que é a humanidade e se tornar um homem iluminado. Nós precisávamos entender musicalmente, artisticamente isso. Como nós poderíamos fazer isso aqui no Brasil, na situação que vivemos, de uma forma artística e sentir a música do que é uma pessoa que pula um muro e entra para entender e entra de encontro com a humanidade. Ele vai entender a velhice, nem velhos ele conhecia, ele vai entender a doença, ele vai ver a morte. Tudo isso é um impacto muito grande. A gente precisava entender artisticamente, emocionalmente, espiritualmente esse impacto e para isso tentar se transformar em alguma música. Então a gente vai para os centros de acolhida, que são abrigos. Centros de acolhida é o nome atual, para se tratar desses lugares onde acolhem pessoas que estão em situações de abandono, de doença. A gente vai em asilos, nós vamos encontrar os velhos, nós vamos encontrar crianças abandonadas, nós vamos encontrar adolescentes, muitas pessoas em situação de rua, os imigrantes, que a gente precisava entender um pouco dessa natureza humana, desse lugar da humanidade. Então nós começamos, a ideia era o seguinte: a gente chegava, nós nos dividimos no começo e fomos entrar nesses abrigos. A gente fez duas visitas por abrigo. Cada abrigo, a ideia era visitar 2 vezes. Então, num primeiro momento, nós entrávamos nesses abrigos para mostrar um pouco do que a gente tinha. Tem uma peça que se chama Rádio Show, que o Alexandre que falou, que estava falando antes, ele é um locutor de rádio, falante. Então, nesse primeiro momento, a gente tentava acionar aquele botãozinho que essas pessoas que estão nesses lugares, elas estão fechadas. Então, com a nossa arte, com a nossa música, com o Alexandre no teatro chamando, a gente começou dentro desses abrigos, desses centros de acolhida, a tocar a nossa música para se expor, para se mostrar. É como se nós estávamos nos apresentando para essas pessoas.
No começo elas estranhavam a gente um pouco, mas é impressionante como a música aciona imediatamente a arte, aciona o ser humano num lugar que é impressionante. Então, nesse período, nós começamos com as nossas composições, ou algumas que a gente achava que tinha a ver, e íamos entendendo o que elas queriam ouvir. Então, começamos a entender isso. Quando nós entrávamos nos abrigos de adolescentes, a gente entendeu muito melhor os funks que estavam lá, a gente era os Vagalumes, Claudinho e Bochecha, eles propunham a música deles depois de ouvir a nossa. Eles eles começaram a mostrar a música deles a partir do momento que nós mostramos a nossa. Eu fiquei impressionada, porque eu não sabia que esse canal da música, esse canal da arte era tão poderoso, e foi muito poderoso mesmo. Então, o que nós fazíamos num segundo momento, nós voltávamos para esses abrigos, porque na verdade, depois de tocarmos, nós conversávamos com as crianças, propunhamos que eles desenhassem, que eles escrevessem cartas, eles escrevessem o que eles sentiam quando a gente tocava. A gente tentava ser quase transparente, mas ao mesmo tempo presente. É essa coisa do Buda, sabe? A gente estava treinando ser ausente, era o nada misturado com o tudo, mas dentro da arte. Não era religião, era pura arte que estávamos tentando. Então, quando nós voltávamos para os abrigos, já tocando o que eles queriam, era impressionante a conexão que acontecia. Então, começaram a aparecer as músicas. Percebemos, por exemplo, que nos abrigos dos idosos, uma música que era implacável era Asa Branca. Tinha muito nordestino que já estava morando aqui. A gente chegou a ver assim idosos que estavam assim completamente fora do mundo e ouviam a Asa Branca, quando ia ver estavam lá tocando com a gente um pandeirinho, tocando um tambor. Era muito emocionante. Vamos lembrar, Roberto Carlos, isso para os mais velhos, Asa Branca, misturada com as nossas composições, né? A gente tentava mesclar e às vezes alguém queria cantar, a gente punha o microfone para eles cantarem. Sensacional, era emocionante. Nos abrigos de moradores de rua, bom, Raul Seixas. Não é à toa que o Maluco Beleza abre o espetáculo, né? A gente vai começar. Raul Seixas, Legião Urbana, era impressionante. Toca Raul, a gente tocava Raul, né, Duda? O filho do Duda chama Raul. Nasceu uma criança, Isa e Duda, com o nome de Raul. Porque esses abrigos trouxeram Raul Seixas pra gente com muita força. A Legião Urbana, até Beatles, a Lelena lembrou que a gente tocou. Claudinho e Bochecha, Mano Brown, aquela música dos Vagalumes. E a gente misturava com as nossas, com Itamar Assunção. A gente tentava fazer uma grande playlist, né? Era a playlist dessas casas de acolhimento, assim. Então, o início disso foi essa troca com as pessoas que estavam numa situação que parece desprivilegiada, sei lá, que uma situação. É que cada um tinha uma situação diferente, né? Assim, mas eles estavam isolados do mundo, eles estavam afastados. Nós sentimos que nós saímos de dentro das nossas casas e pulamos o muro desses lugares, desses centros de acolhida. Como o Buda fez, era mais ou menos simbolicamente. Aí é que veio a raiz de todas as músicas que nós tocamos nesse espetáculo. É a base, né? Junto com as outras duas bases que meus coleguinhas vão falar também, que é a música indiana, o estudo da música indiana, que eu, a Tata e o Olivinho fizemos mais aprofundados, eu mais até na música indiana,
A brincadeira é o seguinte, só para vocês entenderem, como tem muita gente e o Marcelo tem muitas ideias de estudo, então uma coisa que a gente faz bastante para a dinâmica de trabalho é workshops individuais. Então ele divide o grupo e, por exemplo, fala: você vai estudar música indiana e vai dar uma aula para todo mundo do grupo de música indiana. Peter Brook, que era também um diretor a ser estudado. A Marisa e a Claudinha foram estudar o Peter Brook e contar para todo mundo. Então, essas oficinas eram métodos que a gente usa, né? Então, para música, os métodos de oficina foram música indiana, música africana, música indiana e música africana e a música dos abrigos. É isso. Olivinho, quer falar um pouco da música africana, então, e eu complemento com a indiana. Vai lá, vamos dividir um pouco. Boa noite a todos, obrigado, Simoninha. Então, eu sou o Olivinho, né, como a Simoninha já me apresentou aí. Olivinho, aproxima um pouco, que você está um pouquinho baixinho para mim, pelo menos. Deixa eu falar um pouco mais alto, que para me acalmar, eu falo mais baixo, gente. Tá bom assim? Tá bacana? Tá mais Sanfoneiro é tímido, né? Muito. Então, nesses seminários aí, como a Simoninha acabou de explicar, onde cada um ficou com uma tarefa de estudar uma música ou sobre cenografia, bom, etc. Eu fiquei com a música africana, eu e a Tata, e a Simonia se aprofundou mais na música indiana, como ela acabou de dizer. Então, é uma música muito muito difícil de se pesquisar, porque é uma música de tradição oral, né? Não tem muita coisa escrita assim. Aliás, a música em si, mesmo assim, não tem nada escrito, né? Tem alguns pesquisadores que colhem e escrevem, né? Então, a gente tem pouco tempo para fazer essa pesquisa, porque é uma música muito rica, né? Muito vasta, um universo muito vasto. Então, eu procurei pegar a alma da música, né? Pegar a alma, entender como funciona, os modos, né? As escalas, a rítmica, um pouco da rítmica, porque a rítmica africana é muito complexa, e aquela coisa de engrenagem, sabe? Um instrumento faz uma frase, o outro faz outra, o outro faz outra. Isoladamente é uma coisa, mas quando se juntam, é como uma engrenagem, e tudo funciona, e começa a girar aquilo e acontecer. E nós fizemos na oficina, mesmo eu trouxe uma música, e cada um foi tocando uma partinha dessa engrenagem, e a gente foi captando como é isso aí. Mas também trazendo essa música para o Brasil, né? Para a gente aqui, porque nós temos também a nossa música dos índios, né? E também eu pesquisei alguma coisa da Índia, pelo menos das escalas, né? Eles têm um sistema de ragas. Ragas são escalas indianas, né? Que um músico utiliza esse material para tocar. Aí ele tem um estudo, a Simone vai explicar melhor, tem um estudo muito complexo sobre isso aí, como tocar, são muitos anos, desde criança, né? E eu também, no meu processo, eu queria falar isso também, que eu coloquei uma coisa a mais. Eu, na peça, eu faço um personagem que é um chinês, praticamente. Eu estou ali, eu sou, acho que, o único fora do universo indiano, assim, na peça, eu sou um chinês, assim. Tanto que o Marcelo mandou eu dar uma pesquisada, eu pesquisei muito aquele Pai Mei do Kill Bill. E então eu falei, vou pesquisar alguma coisa. Eu ouvindo aquelas trilhas do filme, aquelas músicas chinesas para filme chinês,
E também eu assisti muito aquele desenho Kung Fu Panda. Kung Fu Panda. E eu vi aquelas coisas chinesas, aquela música, aquelas trilhas para filme. Também eu trouxe um pouquinho para a peça, para a minha parte, né? Para o meu instrumento, para a parte melódica. Porque tem a parte das canções, que eu acho que a Tata vai explicar melhor, e tem a parte de trilhas também, né? E eu dei mais participação na parte de trilha, assim. Então, pegar tudo isso, pegar a alma disso e trazer para o nosso jeito brasileiro, nossa realidade aqui, e colocar na peça, colocar a serviço da nossa peça. Nós já temos isso. O Brasil já tem isso pronto, que eu pensei, que a gente pensou, já tem, que é aqui a música, os africanos vieram para o Brasil, vieram também árabes, ciganos, indianos, né? E aqui tinha os nossos índios. Então a gente já tem isso, essa mistura, né? E um dos lugares que isso mais se desenha, se desenrola, se desenvolve é no Nordeste, por exemplo, né? Eu sou pernambucano, puxando a sardinha para o meu lado, mas é assim, tem isso já, né? Essa mistura, esse sincretismo musical, não sei se isso existe, né? Mas eu vou botar esse termo, assim, já que estamos falando de uma peça sobre Buda, esse sincretismo musical aí acontece muito bem no Nordeste. Então, a gente colocou nas trilhas, por exemplo, eu coloquei assim melodias nordestinas, aboio, o tema da velhice. A Helena depois vai explicar um instrumento que ela toca lá, mas eu vou explicar a melodia. Na melodia, eu pensei muito em parte melódica, né? Melodia, eu coloquei um aboio nordestino, os modos nordestinos, que são muito parecidos com modos indianos. No tema do Azita também, coloquei um tema, procurando imitar uma música indiana, usei uma raga indiana, mas com uma coisa que é muito parecida com a música nordestina também. E colocamos, tem uma trilha que tem quando a mãe do Buda vai para o Jardim Lumbini para dar a luz a ele, eles têm um trajeto e a gente colocou um perré para fazer uma trilha para essa cena, um perré, que é um ritmo de caboclinho nordestino, que em seguida entra num arrastapé nordestino. Esse arrastapé, principalmente, eu pensei muito nessas coisas chinesas, assim, mas coloquei um modo nordestino. E esse perré também é tocado com um instrumento que eu acho que é africano, e a Nina vai explicar depois também. E temos também uma cena do Siddhartha sendo treinado por esse meu personagem aí, que é um tutor dele, o arrastapé chinês, por esse instrutor. E nós colocamos um ritmo nordestino também, que é um ritmo de caboclinho que chama guerra, que cabe muito bem com isso, porque o Siddhartha era um soldado, a família dele era um guerreiro, na verdade, era um guerreiro, a família dele era uma família guerreira, né? Ele foi treinado nas artes da guerra também, né? E esse tema é o guerra, é um caboclinho guerra, é uma cena que tem um arco também, é uma história do arco, vocês viram aí, a cena do arco, da flecha, e o caboclinho, interessante que tem essa flecha também, chama preaca, né? Chama preaca, né, Nina? Se eu não me engano. Preaca. E temos essas cenas aí. Então, fizemos essa fusão aí. Procuramos buscar mais a alma, o espírito da música africana, da indiana também, que é a linguagem, né? O espírito da música, como eu falei nas oficinas, o espírito da música é a linguagem. E aí as roupas a gente coloca a roupa que quer, os instrumentos que quer, os instrumentos que quiser, mas o importante é essa linguagem,
usar esse instrumento como um corpo que recebe uma alma e vai falar naquela língua, vai ter aquela essência, aquela alma. Eu vou passar para a Nina, ela vai explicar mais sobre esses instrumentos aí, tá bom? Nina, é contigo. Oi, pessoal. Eu sou a Nina e sou percussionista da banda. Então, já engatando no que o Olivinho falou, teve toda essa pesquisa dos grupos, né? Divididos em grupos, e na parte musical foi inevitável que eu trouxesse, por ser percussionista de música popular brasileira, trazer em conjunto com todos, o tempo inteiro, o criativo do grupo foi muito em conjunto, né? Foi muito trabalhado na coletividade. E a minha participação na parte musical, eu sinto que eu trouxe muito a percussão brasileira. Apesar de ser gaúcha, tem essa linguagem da música nordestina muito forte na nossa percussão brasileira. E já engatando nesses ritmos que o Olivinho falou, esse pé-ré, ele é usado bem no comecinho da carruagem, por um instrumento, eu já vou emendar as coisas, aí já coloco os meus instrumentos na roda, e eu tenho alguns africanos. Um deles é esse aqui, que é o balafon. Ele é o precursor de um xilofone, que é de madeira, né? Ele ressoa com as cabaças no fundo, e tem teclas como um xilofone. Nele eu faço esse pé-ré, o começo da carruagem começa com um pé-ré, que é uma espécie de caboclinho, e depois engata num arrasta-pé, que o Olivinho falou, que ele é muito do forró, né? O arrasta-pé é o rapidinho do forró. Sabe a música de quadrilha? Essa parte rítmica da quadrilha é o arrasta-pé. E o pé-ré aqui, ele é adaptado, não dá nem tempo de fazer o ritmo total de uma célula de um pé-ré mesmo do caboclinho, mas começa assim. Eu vou tentar ver se eu... E aqui, eu tô com uma alfaia aqui, ó, ela tá colocada, vocês não vão ver. Dá para ouvir? Dá para ouvir? Então o ritmo começa assim. Esse é o pé-ré. E aí, quando o rei saca, como o narrador fala, que a carruagem partiu, todo o grupo toca junto. Isso aqui é impressionante. Vou chegar a falar disso também, que todos da banda praticamente fazem alguma coisa nas músicas. E o arrastapé, quando a carruagem dispara, entendeu? E todo mundo toca, Tata toca lá um gongo, tchá! A Lelena faz uns coquinhos, né? Como se fosse com os cavalos. E outro ritmo que a gente usa muito, que o Olivinho falou também, usa muito não, mas tem uma cena específica que é esse caboclinho. Eu acho que dá para deixar esse instrumento aqui. E eu uso esse, é um instrumento africano, um balafon. Casualmente esse não é, esse é meio turco. Mas a origem dele, esse é o talking drum, desculpa, o que eu toquei. O balafon, esse é o talking drum. Por que ele é talking? Ele é um tambor falante. Ele fala. Então, se você aperta essas cordas... Não sei se dá para perceber aqui no áudio. Dá? Então, o caboclinho que a gente faz ali na hora do guerreiro, a gente faz um ritmo de caboclinho guerra, que é esse... Então, que mais?
Toco alfaia bastante, que é um instrumento original também de Pernambuco. A gente acaba tocando o maracatu por conta da música do Chico Science, mas toco um ritmo que é um baião cearense, que é na hora em que a mãe do Siddhartha engravida, parece que vem devagar. Eu toco um baião cearense, que é... E esse ritmo, ele ficou muito popular com uma música que todos conhecem. Quem não ouviu falar de Ednardo com o seu pavão misterioso? Esse é um baião cearense. Eu vou passar adiante já, porque tem muita coisa legal nesse espetáculo para mostrar. Eu toco muitas coisas, toco ukulele também numas cenas, mas eu estou falando mais dos instrumentos africanos, né? Que a gente está. Mas eu acho que uma coisa muito legal de dizer é que todo mundo participa de algum jeito, é por isso que tem tanto instrumento, é por isso que tem tanta sonoridade e é tão diverso o espetáculo, porque cada um de nós, todos somos muito musicais, inclusive quem atua está fazendo. Por exemplo, o Alexandre, que abriu nossa conversa hoje, toca isso aqui, sabe aquela música do Mara? Que é a Tentação. Eu toco um instrumento eletrônico também. Esse é um instrumento legal de falar porque ele tem timbres, os únicos timbres indianos de verdade que aparecem estão dentro desse instrumento eletrônico, que ele imita um momento que o Edu toca, ele imita uma tabla. E eu toco ali também umas baterias, como se fosse uma batera. E o Alexandre, por exemplo, toca isso aqui, que é um reco, que é um instrumento brasileiro. Ele já está todo detonado de tanto levar... Ele é um reco de escola de samba, né? E o Alexandre, por exemplo, faz umas levadas aqui. Então, assim, a Tata empresta um monte de instrumentos para o elenco, eu também. A Lelena toca um instrumento também nordestino do Maranhão, que eu empresto para ela, que é um maracá em algum momento. Todo mundo se complementa com os timbres, e isso é muito legal no nosso processo de criação e realização das trilhas. Eu teria tanta coisa para falar mais, mas eu vou, acho que já passar a bola. Nina, posso só te fazer uma pergunta? Porque no meio da sua fala, a Ângela está perguntando aqui se o perré é ritmo ou estilo. Ele é um ritmo, ele é um dos ritmos. O caboclinho tem 3. Aí o Olivinho pode me corrigir se eu estiver errada, ele é da terra. Mas o caboclinho tem o perré, que foi um grande caboclo, um índio muito importante, que tinha esse nome. E ele é como se fosse o caboclinho lento. Aí tem o caboclinho mediano, que é o baiano, o caboclinho baiano, e tem o guerra, que é esse que eu mostrei no talking drum, no tambor falante, que a gente usa naquela cena das flechas. São ritmos diferenciados dentro de um que chama caboclinho, mas eles têm várias células. E também tem sotaques. Tem um caboclinho também, está na Paraíba, né? Eu acho que o Livinho pode me corrigir. Na percussão se fala muito em sotaques. Por isso que esse baião cearense que eu falei é do Ceará. O baião pernambucano é diferente daquele baião que a gente conhece, mas mundialmente divulgado pelo Luiz Gonzaga. Não sei se eu respondi, acho que sim, né? Eu vou passar, então, a fala para a Lelena. Falou para você falar do berimbau, Ni. Quem? A Nó falou para você falar do berimbau. Aí no final, a gente faz a cena da iluminação, eu toco
o berimbau, né? Que tá aqui. E eu, propositalmente, pensei e faço ali uma espécie de improviso, sem necessariamente usar algum ritmo muito, que leve muito, porque é só o timbre, e é um instrumento de capoeira, né? O timbre já leva muito a capoeira em si. Mas eu procurei muito tentar desmembrar o ritmo e não fazer, nem uso um cachichezinho que se usa também nas levadas na mão, para não ficar tanto como se fosse, sei lá, o Siddhartha fosse sair fazendo capoeira ali, né? É mais uma alusão a isso, ao Brasil e à iluminação com um instrumento que esse é muito brasileiro, mas também é africano, ele também vem da cabaça, né? Eu não me lembro agora, se alguém lembrar do instrumento que originou o berimbau, mas aqui foram já os brasileiros, os escravizados aqui, que chegaram no Brasil e que criaram esse instrumento que provavelmente já vem de algum outro africano. Eu vou até dar uma pesquisada agora aqui, que eu sei que tem um nome para um instrumento que se parece muito com o berimbau. Se alguém souber, pode me ajudar aqui. Eu acho que eu falei de todos, tem muito mais, mas é como a Tata vai também demonstrar alguns instrumentos em que o elenco todo toca percussão nesse espetáculo. Isso é muito legal. Eu como percussionista, fico muito feliz de ter todos os meus colegas percutindo e contando uma história com essa... A No toca um pandeirão, né? No, que eu presto para ela naquela cena final, na cena inicial, é uma cena muito linda em que todos tocam percussão. É uma música criada, a letra por alguns de nós, mas coletivamente todos têm uma importância na criação e na execução da trilha desse espetáculo. Então, vou passar a bola para a Lelê. Lelena, tá contigo. Oba! Então, eu vou falar de uma outra coisa, assim, que eu, no processo da música e dos ensaios, eu resolvi ir numa loja lá na Teodoro, que chama Zé Benedito, porque eu queria encontrar um marimbau, porque o marimbau é um instrumento de uma corda só. E na minha cabeça tudo estava caminhando para um lugar uno, uma coisa muito simples não, mas muito primitiva no sentido de original, de origem. Então eu fui atrás de um instrumento de uma corda só. E acabei encontrando um outro instrumento que eu não sei porque eu me apaixonei, que era semelhante a uma calimba, só que no caso é o tataravô da calimba, que é a imbira. E depois, pesquisando agora para falar para vocês sobre a imbira, eu acabei descobrindo que a imbira é um instrumento que o povo do Zimbábue, assim como o povo de Moçambique, também da África do Sul, é um lamelofone. O lamelofone é um instrumento que usa lâminas de metal. Esse instrumento só tem iguais na própria África, no começo. Quer dizer, flauta se encontra no mundo inteiro, a origem da flauta no mundo inteiro, a origem do tambor do mundo inteiro. O lamelofone, a origem do lamelofone só se encontra na África. E ele é um instrumento usado para conversar com os espíritos, é um instrumento usado para perguntar para os espíritos sobre o tempo, alguma dúvida, sobre a saúde, e para entrar em contato com os ancestrais. E a gente usa, por acaso, na trilha, a gente usa esse instrumento, que é a imbira do Zimbábue, a gente usa ela no momento em que a No recebe o espírito da verdade, que é quando a mãe recebe o espírito de Buda,
que é esse instrumento aqui. Essa afinação, ela é usada para as crianças, para os estudantes. Então, ela não tem essa conexão, porque é para as crianças, é um Fá. Mas as embiras têm variadíssimas afinações, cada qual tem uma função espiritual. Eu achei muito curioso isso, porque foi uma coincidência, de certa forma. Aí, eu descobri uma outra coincidência. Porque num instrumento de uma corda só, eu acabei achando um instrumento de uma corda só, que é esse ektar. E esse instrumento, ele é de Bangladesh e de Bengala, originalmente. Aonde o Olivinho faz o aboio. O marimbau é nordestino. O Olivinho pôs um aboio nordestino em cima de um semelhante tataravô do marimbau e do berimbau também, que é esse hectare aqui. E ele é usado pelos baús, que são trovadores, são aedos, são músicos de rua de Bangladesh de muito tempo atrás, inclusive muito estudados pelo Peter Brook, que é a nossa inspiração de encenação. E os baús, assim, como se fala, o motivo deles, o espírito deles é voltado para o desenvolvimento do amor incondicional. Eles são o próprio templo deles, eles são a própria religião deles, eles são o Deus do baú é o amor incondicional, era isso. Bom, eu queria falar sobre isso porque eu achei muita coincidência, porque quando a gente usa esse instrumento é um silêncio danado, e é uma velhice, e a velhice também pode ser considerada como se fosse um estágio de uma busca por amor incondicional muito elevado, né? Quer dizer, o mais elevado que a gente conhece, porque depois que a gente morre a gente não sabe. Mas, sei lá, eu achei coincidências muito interessantes, assim, eu me senti muito abençoada, sabe? Por poder, sei lá, por participar desse espetáculo e sentir essas coisas, assim. Eu acho uma delícia isso, porque é uma coisa que o coletivo acaba provocando, né? O coletivo acaba dando uma levitação, como dizem que quando acaba o espetáculo do circo, a lona fica plena, né? Eu me sinto assim, com esse espetáculo. Só tenho a agradecer. Obrigada. Ai, como é bom trabalhar em grupo, né? Ô, delícia. Bom, eu sou a Tata, eu faço a direção musical desse espetáculo. Eu relutei muito para aceitar essa direção, porque na segunda semana de ensaio eu tive uma apendicite muito poderosa, que se a minha amiga Cláudia e a minha amiga Gabi Brits não tivessem me levado para o hospital, eu teria morrido, eu nunca fico doente. E aí eu cheguei no hospital e o médico falou, não, você vai ser internada. Eu falei, não, eu não posso ser internada, amanhã eu tenho ensaio do Buda, eu não posso. Ele falou, ou você vai ser internada, ou você não vai fazer mais nada na sua vida. Entendeu? Então foi esse momento muito... Quando eu voltei com dreno, porque foi muito forte, eu voltei para o ensaio com dreno, eu vi todo mundo se movimentando, criando. Eu falei, Marcelo, eu não vou conseguir fazer isso, eu vou ficar em casa, eu preciso me recuperar. Aí todo mundo insistiu e eu aceitei, e daí eu me entreguei para isso. Como eu tinha que ficar paradinha, eu comecei a ouvir muitas coisas e fazer muitas ligações. E eu morava com a Claudinha nessa época, e quando o Marcelo trouxe o texto, ela falou, ai, Tata, eu não queria começar esse texto falando tudo que somos vem da mente. Eu falei, então vamos fazer uma música. A gente começa com uma música, todo mundo junto, te dá aquela força, você vai. Aí ela estava cozinhando, eu fui lá para o fundo, que a nossa casa tem um fundinho com uma rede, eu tive uma ideia, peguei o texto do Marcelo, comecei a fazer, e já no ensaio eu levei uma mala de instrumentos de percussão, abri a mala e falei, cada um pega um instrumento e vamos fazer essa primeira música, então. Mostrei a música, todo mundo pegou,
O Tiago e a Luba, que não são da Banda Mirim, que são convidados especialíssimos. Ai, o que eu vou tocar? Eu peguei, dei esse cowbell para a Luba, esse triângulo velho aqui para o Tiago, e aí cada um pegou um instrumento e a gente fez aquela primeira cena, que é tudo que somos vem da mente, tudo nasce na mente. Então, isso de começar um espetáculo, todo mundo tocando junto, dá uma força para a gente continuar, que é incrível. E assim, é o texto do Marcelo, a Claudinha que me pediu para fazer essa música, porque ela falou, não quero começar. Então, a conjunção já começa daí, da primeira música. Já vem aquele senso de coletivo, que foi incrível. Aí temos esses temas instrumentais que eles já disseram, né? Que é o tema de Capila Vasto. E antes de fazer o espetáculo, a gente tinha feito um show Buda, que o Tiago e a Luba fizeram o figurino e a maquiagem, a gente escolheu um repertório com algumas cenas, o Marcelo pincelou algumas cenas e a gente cantava algumas músicas que a gente tinha cantado nos abrigos, que era, por exemplo, Assim Sem Você, Bochecha sem Claudinho, sou eu, assim sem você, que eles adoravam nos abrigos. E aí o Marcelo falou, não, para essa cena que está no show, no espetáculo, a gente precisa de uma outra música. Aí, então, vamos fazer uma recriação dessa música. Eu falei, gente, como é que eu vou pegar essa música famosérrima, disco de platina do Claudinho Bochecha, e fazer uma música para colocar nesse momento? No ensaio, eu gravo todos os ensaios. Quando eu chego em casa, eu fico ouvindo todos os ensaios. Esse é um método de trabalho meu. A Simoninha tinha feito uma flauta lá em algum lugar, sei lá. Eu peguei essa imagem da flauta, a Claudinha também estava comigo, e a gente resumiu nisso: com você, o meu mundo é mais que um desejo que se satisfaz. Essa música foi baseada na música do Claudinho Bochecha. Eu tentei fazer um haikai dessa música, com uma flauta que a Simone tinha inspirado. E aí, essa foi a composição que substituiu a música do Claudinho Bochecha que a gente tocava no show. Aí tem o tema da carruagem, que o Olívio fez com a Nina, que é aquela cena linda dos tecidos, das pétalas. Depois tem a música do nascimento do Buda, que é uma música que a Nô e o Zeca Loureiro, que são os pais do Gael, os filhos da Nô e do Zeca, tinham feito para o Gael. E aí ela mostrou essa música, eu falei, nossa, tem tudo a ver essa música, tanto que a música ficou apelidada de Gael Tama, porque era uma música já feita para o Gael, e daí foi por Siddhartha Gautama, então ficou a música. Eu estou indo pelo roteiro aqui, tá? Porque eu sei que falta pouco tempo, então... aí tem o tema do Azita, que foi o Olívio que fez, aquele instrumental. Depois tem Amor em Ode ao Sol, que é uma música do Cris Carnas e do Luiz Miranda, que são amigos nossos, atores. O Cris é bailarino e ator, o Luiz Miranda é ator. E a gente costumava tocar essas músicas em festinhas, em shows do Gero Camilo, que a gente participa. E nos abrigos, um dia a gente tocou essa música e foi muito emocionante. Depois vocês podem ver um doc que a Andréa vai deixar para vocês assistirem, que é um doc durante o processo das nossas visitas aos abrigos, que tem uma cena muito incrível, que são os enfermeiros e os cuidadores, todos de avental branco, cantando e fazendo uma coreografia dessa música. Eu achei muito importante sugerir essa música. E o mais legal do grupo é assim, a gente vai sugerindo, todo mundo vai sugerindo. E quando um fala, acho que não tem a ver, você vai atrás de outra coisa. Então, é muito fácil, quer dizer, acabou sendo muito fácil fazer a direção desse espetáculo com pessoas tão talentosas, tão musicais, com tantas referências, que você vai apresentando e as pessoas vão dizendo, isso não, isso sim, e vão colaborando, e vão melhorando. Eu lembro que durante o processo eu mostrei para o Marcelo a música Graça, que é a música final do espetáculo, que é uma música que eu fiz em 2001, eu fiz essa música e estava guardada lá. Eu falei, eu vou mandar essa música para o Marcelo, eu vou cantar aqui. Gravei, cantei, mandei para o Marcelo, silêncio na catedral, não me respondeu, não falou nada. Eu falei, bola fora, por que eu vou mandar essa música? Depois
depois de um tempo ele fala, não, eu acho que essa música tem que terminar o espetáculo. Eu levei um susto. Falei, nossa, jura? Ele me deixou no vazio, assim, tipo, vai experimentar o vazio, vai meditar aí. Fiquei assim, ai, será que eu vou passar? Bom, beleza, ficou a música final, que eu acho super emocionante, que acabamos juntando com o mantra do Ganesha, que é a máscara que o Tiago tinha trazido da Índia, que muitas pessoas perguntam, por que o Ganesha? Por quê? Porque Ganesha é o mais popular da Índia, porque Ganesha abre os caminhos, é prosperidade. Então eu achei que tinha tudo a ver juntar o Ganesha com essa música que eu preciso é de graça e também com uma saudação a Yansan, que é Eparrei. Oiá, oiá. No vocal, porque é vento, abre o caminho, vamos lá, o que eu preciso é de graça, chega de capitalismo, chega dessa coisa que nos prende ao material. A gente estava numa viagem espiritual, né? Não é um espetáculo religioso, mas é uma busca, sim, espiritual. Então, no final, juntamos o mantra do Ganesha, essa música de 2001, e, bom, já fui para o final, né? Mas aí temos o caboclinho do Pai Mei, que a Simone fez a flautinha, que é aquela da flecha, que o Livinho fica conversando com o Siddhartha, e o caboclinho, né? A gente tem... por que a flecha? Porque o caboclinho... Eu não sei de onde as coisas aparecem, mas isso aqui estava na minha mala de instrumentos. Então, uma coisa vai levando a outra, né? Isso aqui chama preaca, que é o que os que cantam e tocam caboclinho usam. Então, como tem a ver com a flecha, né? A gente acabou usando. Depois tinha um exercício durante o ensaio que eu sugeri, que no nosso doc dos abrigos, o Marcelo abre com um texto baseado na canção do Chico Science, A Cidade só cresce, o de cima sobe, o de baixo desce, que o Chico Science era também uma referência para mim, que eu gosto muito de Chico Science e Nação Zumbi. E daí, como o Marcelo, a gente tocou em alguns ensaios, tentou até pôr no show, não conseguiu, o arranjo não ficou bom. E aí eu pedi para todo mundo ouvir as músicas do Nação Zumbi, principalmente dos 2 primeiros álbuns, e eu fiz uma coletânea de frases de músicas diferentes. E para cada um eu sugeri uma frase de músicas diferentes, mas com esse mote de a cidade só cresce, né, o de cima sobe e o de baixo desce, que tem a relação com o Xibom Bombom lá na frente, que é o da coreografia, que fala a mesma frase. Então eu vou indo meio pela dramaturgia, pelo som. Eu lembro que quando a gente escolheu o Xibom Bombom, que a gente tocava nos abrigos e tocou no show do Buda também, a Marisa chegou e falou, ai gente, eu não aguento essa letra do Xibom Bombom, eu não quero essa letra do Xibom Bombom. Aí eu falei, então tá, então vamos tirar a letra e vamos fazer só um instrumental, isso já vai levar o povo, porque o Xibom Bombom é um axé, né? Aí no meio eu falei, vamos colocar um pagode baiano, que é o melô do Tchan. Pau que nasce torto, nunca se endireita, que é mais swingadinho do que o axé. Aí a gente fez essa mistura. Também lembro que teve uma relutância de, vamos colocar o pau que nasce torto antes do Buda iluminar, pelo amor de Deus. Eu, por favor, vamos tentar. Até que uma hora deu certo. Então a gente misturou o Xibom Bombom com o melô do Tchan. A música Estátua, que é da morte, a música Vai Encarar e o Rap da Doença foram exercícios que o Marcelo sugeriu nos ensaios. Ele dividiu em grupo e falou, Claudinha e mais alguém que eu não lembro, que acabou não entrando na composição, vocês vão falar sobre a doença. Tata e Lelena vão falar sobre a morte. E o Vai Encarar é uma música que eu fiz durante um exercício dos abrigos, também nas visitas dos abrigos, que eles pediam muito aquela música do Legião Urbana. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Eu peguei só essas notas iniciais do e virou a introdução do Vai Encarar, que é aquela música que fala quem se importa com quem não tem uma janela para abrir quando acordar. Quando a gente fez essas músicas, a gente não imaginava que ia entrar no espetáculo. Eram exercícios que o Marcelo vai nos propondo durante os ensaios.
Então, depois acabou tudo se encaixando, porque o Legião era muito pedido, e principalmente essa música Pais e Filhos, quase todo abrigo, alguém queria cantar ou alguém pedia, e era uma coisa muito reincidente. A música Estátua, que é da morte, eu acompanhei meu pai durante 6 anos num tratamento de um câncer no pulmão, e nessa fase que ele me pediu, meu pai tinha morrido. E eu fiz essa letra para o meu pai. Parou de falar, parou de andar, parou de... E ele tinha nos pedido isso num exercício. Eu moro de muro com a Lelena. Aí eu chamei Lelê, passei uma folha de papel com essa letra para ela. E aí ela fez a música em cima da letra. Aí num outro dia, que ainda não era pandemia, nós nos encontramos aqui no quintal e demos aquela lapidada na letra com a música que ela tinha feito. O rap da doença também foi um exercício, né? Como eu já disse, que para mim, quando eu ouço agora no espetáculo, quando fala do vírus, do pulmão, das juntas, eu falo, gente, que profética essa canção, né? E é um rap, porque também o Mano Brown era uma pessoa muito falada nos abrigos, e a gente não tinha muito com rap, a gente ouvia, mas não sabia ir lá e cantar um rap e tal, e aí as meninas fizeram esse rap, que eu acho que ficou incrível. Eu amo. Que mais? O Nirvana, eu fui só pela palavra. O Buda vai entrar no Nirvana antes, na iluminação é o Nirvana, ele vai chegar no Nirvana. Eu falei, gente, por que Nirvana, essa banda chama Nirvana? Eu vou lá ouvir o Nirvana. Aí fiquei ouvindo Nirvana. E aí veio aquele baixo do Come As You Are. Eu falei, nossa, esse baixo é muito poderoso, muito poderoso. E aí acabei juntando com a outra Smells Like a Teen Spirit, que é a segunda parte que a Simoninha faz no sax. Juntei essas duas frases do Nirvana antes da iluminação. Então é quando o Mara tá atacando ali. Eu achei que tinha a ver isso e juntei essas duas. Eu acho que eu falei de tudo. E assim, os instrumentos, né, que a gente usa, por exemplo, nessa mala de instrumentos, tinham esses 2 pratos, meu pai é feirante, e esses são pratos da balança de feira do meu pai, que eu guardo de recordação. A Lelena usa a primeira música, ela bate um prato no outro. Temos Flexatone, que é esse instrumento aqui, o triângulo do Tiago, né, do começo, o triângulo do Gael, que a Nô me emprestou e até hoje eu não devolvi. Temos o gongo da Nina, que também está comigo, que a Lelena pediu para eu tocar com baqueta, que é na cena da carruagem. Aqui temos esse pandeiro que eu ganhei da Simone Sou. Eu não sei se ela é de Burkina Faso, porque ela visitou, ela fez uma oficina lá. Eu não sei se é da Índia, eu não sei. Ela me deu, eu morava com a Simone Sou e ela me deixou isso de herança. E deixou também essa bonequinha russa, porque ela é casada com um russo. E ela um dia me trouxe essa que a gente usa também na iluminação. O que eu amo, esse instrumento que é um conduíte fininho, que eu uso na hora que o espírito está entrando na rainha para receber o Siddhartha. Todo mundo pode fazer, ó. Só comprar um conduíte de vários calibres e fazer vários sons. Esse reco-reco aqui, que eu adoro também, que eu faço no começo, do Tudo Que Somos Vem da Mente, que é um reco-reco de mola, de metal, que eu comprei uma vez que a gente foi fazer um espetáculo com a banda Mirim, em algum interior aí, tinha um bazarzinho de instrumentos, de artesanato, e eu vi esse triângulo lá, e ele ficou anos guardado, e aí no Buda eu reativei esse triângulo aqui. A gente usa também vários apitos. Cada hora um toca um. Essa latinha, que foi a primeira latinha de chocolate Lindt que eu ganhei da minha mãe quando ela viajou para a Europa. Ela me trouxe essa latinha aqui. Daí, ó.
que eu toco junto com a Lelena e com o Olivinho. O Olivinho toca um agogô. A Lelena toca um coquinho. E eu toco essa latinha aqui. Que tema que é mesmo isso, gente? É no Azito? Não, é na Carruagem. O tapete é o que o Edu fica pulando a corda lá no pano. É o rei. Isso. É o rei Sáquia, né? Rei Sáquia, isso, Rei Sáquia. Panderola também. O tema do Azita. Esse instrumento aqui que eu trouxe do Caribe, numa viagem com a minha mãe também. Enquanto ela fica olhando as coisas, eu fico atrás de instrumentos. Pandeirinhos do mercado de Recife, que a gente comprou uma vez que a gente foi viajar. Esse pandeiro, que é do Chile, da tribo Mapuche. Então tem uma variedade, né? E esses daqui, que são aqueles sinos de vento, né? Tem esse que é de porcelana, esse que é de metal, esse que é de bambu. A gente usa, vai dividindo cada um. Ovinho, o Olivinho toca ovinho também, ovinho. Acho que e os tambores, né? Esse tambor desse tamanho, um tambor um pouquinho maior. Daí foi isso. Eu vou levando tudo que eu tenho, ia levando tudo que eu tinha para o ensaio, cada um ia escolhendo uma coisa e tocando de acordo com a sua vontade e com a sua vontade de tocar aquilo, né? Eu acho que eu falei de tudo. E, bom, dizendo só que quando eu vou compor, eu me baseio muito nos textos do Marcelo, é muita inspiração para mim. Então, a trilha desse espetáculo é feita totalmente coletivamente. Eu estou ali como diretora, mas todos nós nos dirigimos, todos nós palpitamos, não existe faça isso, faça aquilo. Não, é uma combinação de o que cada um tem como experiência e com a sua sabedoria, né, daquilo onde atua, do lugar onde atua, e a gente vai juntando isso e fazendo essa mistura que deu nessa coisa maravilhosa e emotiva que toda vez que eu assisto eu choro muito e fico muito feliz e emocionada de participar desse espetáculo, desse processo. E começar com o Raul Seixas, que era o nosso grande hit, que é o Maluco Beleza. Enquanto a gente está... É que no vídeo não tem a música, mas o espetáculo realmente, ao vivo, começa com o Maluco Beleza, a gente na coxia, se concentrando, cada um na sua, rezando, se benzendo, fazendo... E a gente entra no palco com essa música Maluco Beleza, que era a música mais pedida nos abrigos. Porque realmente... esses abrigos, eles têm muitos malucos e muitas belezas. A gente encontrou muitas pessoas maravilhosas que nos inspiraram e nos ajudaram a compor essa trilha. Então é isso. Se alguém tiver mais alguma coisa para falar, eu já tô que lindo. Que viagem, Tata. A gente voltou para dentro do processo. Foi muito linda essa tua passagem aí. Eu não sei se dá tempo para a gente responder as perguntas. Eu sabia que não ia dar certo fazer só um encontro de música. Música é o nosso alimento para a banda, né? A gente chama banda por isso. Então, vai ser rápido mesmo. Eu não sei se alguém recolheu alguma pergunta. Eu ia fazer a pergunta do Maluco Beleza, que eu acho que ele é impressionante, ele lembra meu pai, que era uma pessoa muito simples, muito do dia a dia, mas que quando ouvia Raul Seixas, ele se aflorava como um Maluco Beleza também. Eu acho que a gente viveu um pouco esse processo, né? Eu não sei. Alguém tem alguma pergunta? Alguém recolheu alguma pergunta? Então, acho que as perguntas foram meio respondidas, que perguntaram bastante dos instrumentos, as meninas passearam por vários, eu acho que a gente está realmente com o tempo estouradíssimo, já passamos nosso 3 minutos tempo estourou. dos combinados, infelizmente. Entendi a sua mensagem, dona Andréia.
A gente está chegando ao fim, temos que fechar. A gente só tem a agradecer vocês que participaram pelo Zoom, pelo Facebook, pelo YouTube. A gente só quer lembrar que no sábado que vem, dia 24 de abril, a gente vai estar aqui de novo, tá? Transmitindo a gravação do Buda. Quem quiser ver de novo e viver de novo essa experiência. Depois também a gente vai fazer um outro bate-papo com outro tema, que são os desafios técnicos da montagem do espetáculo, que é uma outra viagem maluca, absurda, que eu não entendo. Eu estou louco para ver esse debate. Mas a agenda completa vocês vão ver na descrição das plataformas, tá? E todos os encontros vão ficar aqui gravados. Então é isso, gente. Acompanhe a Banda Mirim nas redes, se inscrevam no nosso canal, dê aquele like. E para encerrar, eu queria pedir para todo mundo aparecer, abrir as câmeras, para dar aquele tchau final. E quem tiver alguma pergunta que não quer calar, pode perguntar lá no nosso Instagram, a gente responde, tá? Isso aí, isso aí. Beijos, beijos, beijos. Oi, Carol! Tchau. Oi. Você queria perguntar, né? Sim. A Carol tá nesse Fala, nosso Carol! novo Fala, processo, aproveita! Eu queria perguntar para vocês, como é para vocês, tipo, conhecer, tipo, pesquisar sobre a cultura, porque vocês mostram pra gente, a gente já fica impressionado só de ver por pessoas que são brasileiras, e como é para vocês pesquisar e ver como é essas coisas, tipo, sobre a Índia, a África, o Nordeste. Vai falar? Dá tempo? Não, né? Como que é? Claro que não dá tempo, já encerrou, mas vai aí. Porque eu não entendi direito a pergunta, ou se alguém entendeu. Ó, eu vou Carol? vou tentar refazer. Foi por causa do Zoom ou porque você não entendeu a Eu não pergunta ouvi mesmo? direito. Fala direito. Ah, tá bom. Eu perguntei como é para vocês conhecer a cultura, tipo, pesquisar sobre a cultura, porque pra gente, quando a gente assiste o espetáculo, já é muito curioso, muito interessante, né, mostrar um pouco sobre a Índia, sobre essas coisas. E aí eu perguntei pra vocês como é para vocês conhecer, pesquisar. Alguém quer responder? Não, eu acho que é sempre um estímulo quando alguém nos diz para vamos estudar sobre isso. Agora com a internet, né, a gente tem essa possibilidade de a gente ir atrás do conhecimento, né, de ver vídeos, de ler textos, de entrar em contato com a ancestralidade, com livros, com... Então eu acho uma coisa muito importante, assim, um estímulo porque você pode, ainda, principalmente nessa pandemia, né, que a gente tem tanto tempo livre dentro de casa, claro, trabalhando, organizando, quem pode ficar em casa, né? Então, estudar nesse momento é uma coisa muito de fácil acesso para quem tem internet, né? É isso, estamos aqui, eu estou falando com você porque você tem internet, é uma pena que nem todo mundo tenha. Por isso que a gente está vendo como está a educação no nosso país agora durante a pandemia, mas é isso. Eu, como gosto de estudar, e acredito que todos na banda também têm esse interesse, né, de pesquisa, quando o Marcelo sugere um assunto para a gente pesquisar, a gente mergulha mesmo. Vamos lá. E aí o que vem disso, cada um entra em contato com algum assunto, e na hora de juntar tudo, a gente vai se autoalimentando, né? Cada um traz um ingrediente e a gente junto vai formando esse caldo, essa sopa artística, que é o que a gente apresenta nos espetáculos. E complementando, eu só complementando, eu acho que é quase como um portal que se você vai estudar uma música indiana e aí você toca o instrumento, você vê o lugar da Índia, você se transforma, é uma transformação. Cada estudo que você faz, que você vai entrar na cultura, vai entrar na música, é uma transformação para a sua vida. É um pouquinho de iluminaçãozinha que a gente vai alcançando. Turma,
A Vamos produtora Obrigado, meus Ai, amores. desculpa. Não, Desculpa. deixa eu só explicar também. Carol! Deixa eu só Como que era? explicar, porque tem uma Alô? programação, né? Tem uma programação do teatro. Então, daqui a pouco eles abrem para a segunda atividade do dia. Então, a gente Tem a precisa desmontagem, então. Tem a desmontagem desmontagem. É a tem a nossa desmontagem. desmontagem e o início deles. Beijo, amores. Obrigada. A Consegui música mostrar não meus tem instrumentos, passaporte, a né? música não tem fronteiras. Uhul! Beijo. Alê, Beijo, Carol. Beijos. Beijo, Obrigada por turma. assistir a gente. Beijo, tchau. Tchau. Tchau, gente. Obrigada. Helena! Helena! Oh! Pode sair lá em cima, do seu ladozinho esquerdo. Peraí, sai. Ana. Oi, Ana. Tchau.